Olá, amigos do G7, eu sou o professor Barney Bichara, de Direito Administrativo, e hoje vou falar com você sobre a contratação temporária de servidores na Constituição. A Constituição de 88 foi a primeira Constituição brasileira que definiu a obrigatoriedade do concurso público para todos os cargos e empregos públicos. Portanto, a regra posta no artigo 37, inciso 2 da Constituição, é a necessidade de concurso público para o provimento de cargos e empregos públicos em todas as esferas da federação. Contudo, há exceções à regra do concurso público. Uma das exceções, dentre várias, é a contratação temporária de servidores públicos para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público. A previsão normativa da contratação temporária de servidores está no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Sempre existiram divergências a respeito da interpretação da norma contida nesse dispositivo, artigo 37, inciso 9 da Constituição. Mas o Supremo Tribunal Federal, em um recurso extraordinário com repercussão geral, definiu os critérios para que a contratação temporária seja válida. Então, o STF disse, para espancar, para retirar qualquer dúvida sobre como a administração deve tratar a contratação temporária, eu, Supremo, nesse RE com repercussão geral, vou definir os requisitos. Ok? E são esses requisitos que você deve memorizar. Na tela. RE 658.026, com repercussão geral reconhecida. Nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que, letra A, os casos excepcionais estejam previstos em lei. Pessoal, comigo. O primeiro requisito definido é necessário uma lei específica definindo as regras, uma lei específica definindo o regime jurídico da contratação temporária. Professor, uma lei específica para a União, para a contratação temporária no nível federal. Uma lei específica para cada estado, no âmbito de cada estado, e o mesmo raciocínio para o DF e para os municípios. Então, o primeiro requisito para que a contratação temporária seja válida é a existência de uma lei específica dizendo quando é possível contratar temporariamente, em quais hipóteses é possível a contratação temporária, o prazo da contratação temporária, a prorrogabilidade da contratação temporária, os critérios de seleção para a contratação temporária, os direitos, deveres, proibições, regras disciplinares do contratado temporário. Então, o primeiro requisito tem que ter uma lei do respectivo ente disciplinando a contratação temporária. Na tela. Segundo requisito, o prazo da contratação seja pré-determinado. Professor, essa lei específica tem que fixar prazo. E os contratos temporários precisam de prazo. Vejam bem. É muito comum nos estados, especialmente, nos municípios especialmente, a administração contrata temporariamente e o contrato vai ficando. De repente, um contrato temporário está ali temporariamente a vida inteira. Então, o segundo requisito o contrato deve ser temporário, ou seja, com prazo determinado. Na tela de novo. Terceiro requisito, a necessidade seja temporária. Pessoal, vejam comigo agora. Eu só contrato temporariamente para necessidades que sejam temporárias. Professor, é óbvio? Não é óbvio, não. Porque é muito comum a administração contratar temporariamente para o desempenho de atividades que não são temporárias. Vejam um caso clássico. Eu sou um determinado município e tenho que manter a rede básica de ensino fundamental. E aí o ano vai começar e eu não tenho professor de história. Professor nível básico não tem história não, né? Mas é matemática.
e o ano letivo vai começar e eu preciso de professor de matemática, de português, de ciências. E eu não fiz concurso. Aí eu vou lá e contrato temporariamente professor de ciências, professor de matemática. Não. Porque a necessidade desses servidores, professor de matemática, professor de geografia, não tem geografia nível médio, né? Professor de matemática, professor de ciências, a necessidade não é temporária. São necessidades permanentes. Então, o que seria uma necessidade temporária? Por exemplo, o censo. O IBGE precisa fazer uma pesquisa determinada. Quero saber quantos casais divorciados, quantos casais amigados, não sei. O censo, o IBGE vai realizar uma pesquisa. Eu preciso de pesquisadores durante a pesquisa. Terminada a pesquisa, eu não preciso mais de pesquisadores para aquela atividade. Então, esta necessidade ela é temporária. Agora, o professor de ciências, o professor de matemática, o professor de português são necessidades perenes da administração. Na tela. Letra D. Que o interesse público seja excepcional. Eu só contrato temporariamente diante comigo de um interesse público excepcional. Eu preciso de uma razão, um fundamento muito específico de excepcional interesse público. Professor, eu preciso dessa pesquisa porque essa pesquisa vai orientar a política pública de combate a determinada enfermidade. Então, contrato temporariamente para atender aquilo que é de relevante interesse público, de excepcional interesse público. Porque se você pensar, tudo que a administração faz é de interesse público. Toda atividade administrativa, toda atuação administrativa visa o interesse público. Mas aqui o STF vai dizer, não é simplesmente o interesse público, é um excepcional interesse público. E último requisito, na tela. Que eu vou mudar de cor, porque é o mais relevante para você ficar atento. A contratação seja indispensável, sendo vedada para serviços ordinários, permaneça o Estado, que estejam sob o espectro de contingências normais da administração pública. Professor, o último requisito é a administração pública ela deve planejar. A administração pública deve organizar. Uma administração eficiente não improvisa. Uma administração eficiente, ela planeja e realiza. E é para isso que existe a administração. No último requisito, o STF diz, administração, você não vai contratar temporariamente para atender a necessidades que, embora de excepcional interesse público, esteja dentro de um espectro de previsibilidade. Vamos tomar o mesmo exemplo. Eu sou o Estado. Agora eu sou o Estado, sou município, mas não. Eu sou o Estado. E eu preciso de professor de história, geografia, química, matemática, português. Eu preciso sempre. São atividades permanentes. E nós sabemos que o ano letivo começa em janeiro e termina em dezembro. Então, se eu, Estado, sei que eu preciso de professores, porque a atividade é permanente. Se eu, Estado, sei que o número de professores que eu tenho não é suficiente, então eu faça concurso. Faça concurso para o provimento de cargos e empregos públicos de professores, porque a minha necessidade é permanente. Ok? Não contrato temporariamente. Por quê? A necessidade é permanente. Professor, mas não pode a administração decidir fazer o concurso em outubro. Porque se a administração decidir fazer o concurso em outubro, o concurso não vai estar concluído em janeiro. Na verdade, em fevereiro, quando as aulas começam. Então, o que a administração faz? Muito comum. Ela fala assim, eu preciso de professores. Ponto. Há um concurso em andamento. Ponto. Mas o ano letivo não pode esperar. Então, contratarei temporariamente professores até a conclusão do concurso. Administração, nada disso. Porque existia aí um espectro de previsibilidade. Por que esse concurso não está pronto agora?
Por que você abriu o concurso em outubro se você sabe que o ano letivo começa em fevereiro? Então não é legítimo contratar temporariamente nessa situação. Ah, mas o ano letivo tem que começar. Ah, mas as aulas têm que começar. O serviço não pode ser interrompido. É excepcional interesse público. Preciso contratar temporariamente. Mas por que você não fez concurso lá atrás e resolveu fazer concurso agora? Então, a contratação temporária, sob o argumento de que há excepcional interesse público, nesse caso, não atende o último requisito, que é a previsibilidade que a administração sempre teve da situação. O ano letivo começa em fevereiro, você não tinha professores. Por que o concurso está sendo feito só agora? Então, para que a contratação temporária seja legítima, são necessários 5 requisitos, definidos no RE com a repercussão geral reconhecida. Vamos ler uma última vez na tela. Nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que, letra A, os casos excepcionais estejam previstos em lei. Letra B, o prazo da contratação seja pré-determinado. Letra C, a necessidade seja temporária. Letra D, o interesse público seja excepcional. Letra E, a contratação seja indispensável, sendo vedada para serviços ordinários e permanentes do Estado, que estejam sob o espectro de contingências normais da administração. Comigo. Leiam esse RE. Agora vocês já entenderam o alcance dele, mas leiam esse RE, decorem esses requisitos. Bons estudos e até a próxima.